Ascensão através de habilidades. Episódio 144. 32º nível, esgrima avançada, espada de habilidade, 1. Enquanto Taizan se mudava para a próxima sala, o fantasma perguntou curioso. Você estava pensando profundamente cerca de uma hora antes, não estava? O que você estava pensando então? Nada de especial, apenas reconsiderando meus princípios básicos. A base de sua força eram suas habilidades. Esgrima e estatísticas eram secundárias. Mas este julgamento foi sobre esgrima. As habilidades não puderam ser usadas. Então, Taizan naturalmente pensou que não poderia usar suas habilidades. Mas logo depois, Taizan percebeu. Habilidades foram inicialmente minhas para aproveitar fisicamente. É por isso que eu poderia usá-los. Tudo isso foi usado antes mesmo de ele aprender as habilidades. Portanto, não havia necessidade de se fixar em habilidades. Se ele não pudesse usar habilidades, ele mesmo deveria extrair seus efeitos. Pensando dessa forma, ele naturalmente poderia usar algumas habilidades quando começasse a lutar. Isso é bastante. Uma criação engenhosa. O fantasma riu ao ouvir a história de Taizan. Foi uma espécie de mudança de paradigma. O fantasma nunca tinha pensado dessa forma. Clank. Enquanto eles conversavam, um monstro apareceu. Taizan enfrentou um cavaleiro de armadura. Clank. O cavaleiro desembainhou a espada. O fantasma falou em tom ansioso. Pressa. É tão frustrante que sinto vontade de morrer. Vamos verificar devagar. Taizan desembainhou duas espadas. Ele atacou o cavaleiro. Choque. Espadas colidiram. O movimento de Taizan, ao dominar o cavaleiro, foi mais violento do que antes. Como esperado, até a esgrima mudou. É mais áspero e bruto que o meu? A esgrima do fantasma era perfeita. Quase não tinha pontos fracos e era muito preciso. No entanto, os movimentos de Taizan eram mais brutos e ásperos, e as fraquezas eram perceptíveis aqui e ali. Ainda assim, não é ruim. Esta é a minha esgrima. Era sua própria esgrima, não algo que ele recebeu de outra pessoa. À medida que ele melhorasse sua proficiência, sua perfeição só aumentaria. Uma vez que ele atingisse um certo nível, se tornaria uma habilidade que se adequaria melhor a Taizan do que a espada Stormscar. Este é um problema que pode ser resolvido aumentando a proficiência. Isso de lado. Agora era o verdadeiro negócio. A espada de habilidade que ele criou era uma esgrima ligada a habilidades, como o próprio nome sugere. Naturalmente, o conteúdo de algumas habilidades mudou. Um deles foi a primeira aceleração ativada. Habilidade de ativação especial. Aceleração. Consumo de mana. 5. Proficiência. 21%. Acelere mais rápido em direção ao alvo. Condição. Esgrima avançada, espada de habilidade. Acelera não só o corpo, mas também a velocidade da espada. Se for o momento certo, este efeito continua a ser ativado após consumir mana adicional. Uau! O fantasma não conseguiu esconder suas emoções e explodiu de admiração. Você realmente mudou. Existe até uma condição chamada Ability Sword. Isso é realmente fora do comum. O fantasma, lendo o conteúdo com fervor, leu a próxima frase. Ele continua a ser ativado se for o momento certo? Essa deve ser a condição. Eu entendi como é antes. Clang. Taizan exerceu força em sua espada. Ele pisou em direção ao cavaleiro, que foi jogado para trás. Você ativou a aceleração. Seu corpo acelerou, e o mesmo aconteceu com a velocidade de sua espada. Taizan apontou a espada para o cavaleiro. Choque. O cavaleiro bloqueou, no mesmo momento. Taizan moveu a espada na outra mão. Trituração. Perfurou o corpo do cavaleiro. Isso é realmente incrível. O fantasma riu. Essencialmente, a velocidade de golpear a espada dobrou, o que significava que a agilidade em si dobrou. Sem qualquer restrição específica, era uma habilidade que desafiava qualquer comparação. Taizan não parou a mão e continuou a atacar. O fantasma, observando em silêncio, percebeu que havia um certo intervalo em seus movimentos. Você precisa cronometrar o ataque da espada perfeitamente? É muito complicado de ativar. O intervalo em que cada golpe de espada atingiu ou foi bloqueado pelo oponente. Ambos tiveram que coincidir. Comparado a quando ele aprendeu a multiplicação, o julgamento foi relativamente brando. Mas ao contrário da multiplicação, a condição mudou dependendo da resposta do oponente, por isso não foi fácil. Como você precisa cronometrar, é difícil fazer qualquer mudança significativa. O padrão se tornará previsível. Provavelmente. Taizan diminuiu intencionalmente a velocidade de seus golpes de espada por um momento. Então, a aceleração cessou imediatamente e sua velocidade voltou ao normal. Taizan ergueu a espada em direção ao cavaleiro, que mal conseguiu recuperar a postura. Você ativou o golpe forte. Kabum! O cavaleiro foi enviado voando para longe. O golpe forte, assim como a aceleração, tinha uma condição de tempo. Como o cavaleiro foi jogado para trás e não pôde ser atacado, o intervalo dos ataques foi perdido e a ativação do golpe forte terminou. O fantasma julgou friamente. É certamente poderoso, mas suas desvantagens são claras.
Atrair os efeitos das habilidades para a esgrima. Apenas esse foi um nível inacreditável. Golpe forte e aceleração por si só significavam quase dobrar a potência e a agilidade. Mas as restrições eram muito severas. Muda se você pode ativá-lo ou não dependendo da resposta do oponente, certo? É uma técnica de espada passiva. Parece depender muito da compatibilidade. Se o oponente usasse magia, ela não poderia ser ativada corretamente. Simplesmente porque aproximar-se em primeiro lugar foi difícil. O mesmo acontecia se o oponente fosse um monstro com forte força física, como um gigante. Era difícil cronometrar os ataques contra um inimigo cujo único golpe era poderoso. Além disso, parecia difícil de usar em diversas situações, como contra tipos fantasmas ou espíritos que usavam forças naturais. As outras habilidades são semelhantes? Todos eles têm uma condição ou outra. O fluxo foi semelhante. O ataque do oponente teve que ser desferido dentro de um certo ciclo para a espada de Taizan para que ela fosse ativada continuamente. Saltos, ataques contínuos, etc., também tiveram suas respectivas condições. Isso é complicado. Mas é uma técnica de espada útil. É uma boa técnica de espada. O fantasma afirmou. Embora fosse uma técnica de espada complicada e passiva, ainda era excelente. Foi uma habilidade que quase dobrou seus atributos se as condições fossem atendidas. Além disso, o adversário não saberia quais habilidades Taizan tinha. Assim como o fantasma, eles ficariam confusos ao enfrentá-lo. Isso naturalmente limitou o movimento deles, e Taizan poderia assumir o controle do fluxo. Se as coisas corressem como planejado, cumprir as condições não seria tão difícil. E quanto mais forte o adversário, mais difícil seria para eles contrariar as habilidades de Taizan. Aqueles com aceleração, salto e ataques contínuos conheciam os efeitos dessas habilidades. Eles tentaram responder com base nas informações que tinham, mas sem dúvida ficariam enredados nas habilidades de Taizan, que tiveram efeitos totalmente diferentes. Satisfatório. Trituração. Taizan derrubou o cavaleiro e sorriu. Isso foi mais do que ele inicialmente previu. Ainda era imaturo, sua esgrima era rudimentar e a ativação de habilidades ainda não era uma segunda natureza. Mas melhoraria com o tempo. À medida que a proficiência aumentasse, as condições se tornariam mais refinadas. Os efeitos das competências tornar-se-iam mais fortes e influenciariam mais competências. À medida que Taizan se tornasse mais forte, muitas coisas mudariam. Eventualmente, tinha uma boa chance de se tornar sua habilidade principal, tão perfeita quanto adição e multiplicação. Bom, ele ficou muito satisfeito. Taizan continuou a aprimorar sua esgrima enquanto avançava pelo labirinto. Apesar da grande diferença de estatísticas com os monstros, ele ainda era bastante inexperiente em esgrima. Então mesmo um combate real tão leve permitiu que ele melhorasse gradualmente. Assim, ele aumentou gradativamente sua proficiência ao conquistar o 32º andar. Pedra de mana esmagada pela força. Magia mais 30. Uma pedra de mana esmagada por aqueles que desprezam a magia. No entanto, o poder mágico interior não desapareceu. Ótimo. Ele recebeu equipamento mágico como recompensa da sala secreta. Ele planejava oferecê-lo a Lilith como homenagem e aprender magia. Taizan continuou em frente e alcançou o chefe. O chefe era um cavaleiro de armadura preta. Ele tinha a inteligência de uma fera, com movimentos muito agressivos e rápidos. Um inimigo formidável para quem o enfrenta pela primeira vez. Um oponente de treino perfeito. Você ativou o golpe forte. Kabum! O cavaleiro foi arremessado para longe e Taizan imediatamente seguiu com outro golpe de espada. Como o intervalo de ataque foi igualado, Strong Blow foi ativado consecutivamente. Com vários ataques, ele derrotou o chefe do 32º andar. Proficiência da espada de habilidade aumentada em 1%. Taizan conseguiu ativar continuamente Strong Blow até que o chefe fosse derrotado. Você está se acostumando rapidamente. É porque combina bem com você? É incomparavelmente mais rápido do que quando você usou Storm Scar, certo? Muito bom. Foi uma técnica de espada que só o fez rir. Outra vantagem era que era divertido. O processo de satisfazer as condições e depois ativá-las e mantê-las foi agradável. Era uma emoção que ele não sentia há algum tempo. Taizan verificou as recompensas por concluir o 32º andar. Armadura sangrenta. Armadura usada por um esquecido até sua morte. Foi trazido aqui após sua morte. Defesa 40. Um número alto. Taizan murmurou enquanto usava a armadura. Isso não é mais tão surpreendente. 40 foi semelhante à soma de todos os efeitos adicionais do equipamento que ele teve ao concluir o modo fácil. Que um único equipamento agora proporcionava os mesmos benefícios em comparação com uma soma de muitos. Parecia que fazia muito tempo que ele não experimentava tal lacuna. Usado. Obteve o espinho da rosa vermelha. Este é um item material? Não parecia um equipamento. Espinho da rosa vermelha. Um espinho separado de uma rosa vermelha que guarda o jardim da bruxa. Parece que ficaria muito afiado se fosse anexado em algum lugar. É um material. Se ele levasse a um ferreiro, poderia ser transformado em equipamento. Quando Taizan estava prestes a recolher o espinho, o chicote em seu pulso bateu em seu braço. Você quer isso? Como se afirmasse, o chicote envolveu o braço de Taizan.
Tarzan relutantemente jogou o espinho no chicote, que de repente saltou e o engoliu. O guarda de pulso, com intenção assassina, engoliu o Red Rose Thorn. Poder de ataque mais 20. Uau! Com um aumento significativo no poder de ataque, espinhos afiados apareceram no chicote. O chicote bateu em seu braço como se estivesse satisfeito. É espinhoso. Embora não o tenha prejudicado, os espinhos perfuraram sua pele. O que é isso? Equipamento que engoliu itens por conta própria. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. O fantasma também parecia estar experimentando isso pela primeira vez e falou incerto. Equipamento de auto-aprimoramento? Isso é novo para mim. Muito bom, não é? Não há necessidade de visitar um ferreiro e um alto nível de aprimoramento. Definitivamente foi útil. Ele estava apenas curioso para saber o que era. Terei que perguntar mais tarde. O dono da loja pode saber o segredo. Depois de terminar, Tarzan decidiu subir novamente antes de descer os andares. No 33º andar ficava o campo de batalha dos deuses, como Vargan havia mencionado. Ele planejou estar completamente preparado antes de ir para lá. Tarzan voltou ao 31º andar para encontrar Lilith. Ela o cumprimentou com um rosto brilhante. Voltou, pensei que você tivesse me abandonado, já que fazia um tempo que não vinha. Não encontrei nada digno para oferecer como homenagem. Tarzan entregou a pedra de mana. Lilith, com um amplo sorriso, pegou e começou a orar. Logo, a aura do deus mágico começou a ser sentida. Tarzan observou essa energia atentamente. Parece diferente de antes. Oh, a habilidade evoluiu no mundo de Hefra. Sua identidade ainda era desconhecida, mas o fantasma dissera que era possível sentir sua intenção. Talvez por isso, o poder dos deuses, que antes parecia distante, agora parecia um pouco mais próximo. Enquanto Tarzan avaliava esse poder, Lilith terminou e respirou fundo. Está feito. Você aprendeu a magia básica, selo. Ainda é magia básica. Ah, tenho algo para lhe contar sobre isso. O que é? Isso é meio complicado. Lilith parecia ambígua. Sua expressão era uma mistura de felicidade e medo. Não sei se o deus estava brincando ou falando sério, mas me pareceu uma piada. Não faz sentido. Ainda estamos no 30º andar. Explique corretamente. Do que você está falando? Ela falou com uma expressão muito vaga. O deus da magia disse ao aceitar esta oferta que em breve você receberá uma magia mais avançada. Magia mais avançada que básica? Então, havia apenas uma possibilidade. Lilith assentiu. Você recebeu permissão para magia intermediária. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.